Sejam bem-vindos, queridos cursistas. Na aula de hoje, estudaremos sobre tecnologia da informação, os recursos da tecnologia da informação e a segurança de tecnologia da informação. Antes de mais nada, nós vamos tratar sobre o conceito de tecnologia da informação, também chamado de TI. Tecnologia da informação trata-se de um conjunto de atividades, soluções vinculadas às ferramentas e recursos de computação, para prover produção, armazenamento, transmissão, compartilhamento, acesso, segurança e manipulação das informações. Esse conjunto de atividades e soluções aplicam-se em praticamente todas as áreas da atividade humana. São totalmente multidisciplinares, ou seja, utilizam-se de diversas áreas do conhecimento para serem eficientes naquilo que foram projetadas. Para melhor explicação, a TI ela refere-se desde a informação armazenada até aos usuários que a manipulam ou supervisionam. Para isso, é necessário de infraestrutura física, como os computadores, os cabos, dispositivos de internet, refrigeração e tantos outros sistemas de informação, ou seja, todos os sistemas físicos ou lógicos que compõem a organização. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, além de TI, de tecnologia da informação, nas TICs. Tecnologia da Informação e Comunicação. E qual é a diferença? Como falamos antes, a TI é um conjunto de soluções pelos recursos da computação. São os elementos que possibilitam o armazenamento, o processamento dos dados, a análise dos sistemas. Já as TICs, elas são o conjunto de recursos tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, eles proporcionam a comunicação de vários tipos de processos existentes. São as tecnologias usadas para compartilhar informações. Um bom exemplo das TICs são as páginas web, que compõem-se de um conjunto de sistemas integrados com o propósito maior de promover a comunicação. Para reforçar o conceito e a aplicação da tecnologia de informação, nós vamos adiante com algumas imagens. Estes são os exemplos de soluções de recursos de computação. Nós temos aqui diversos recursos de TI. Então, nós temos um disquete, uma impressora, um computador, um roteador, nós temos um gráfico de uma planilha eletrônica, um outro computador, nós temos o símbolo aqui do Excel, planilhas eletrônicas, o símbolo do Microsoft Word, de documentos de texto, e um conjunto de outros elementos aqui, outros fatores. Aqui tem uma mistura, como vocês podem observar, de recursos de dispositivos físicos, hardwares, e nós temos alguns sistemas, alguns softwares. Tudo isso compõe a tecnologia da informação. Quando eu trato de recursos que não são hardware, como é o exemplo dos softwares que nós temos aqui, eles compõem tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação, não necessariamente, ela está tratando de recursos de apenas hardware, mas também do software. A TI está presente em praticamente todas as áreas de conhecimento, nas tarefas profissionais, pessoais e cotidianas dos indivíduos. Atualmente, usa-se recursos computacionais, não apenas para criar planilhas em um escritório ou apresentar relatórios gigantescos, como ocorria antigamente. Vai muito além disso. Desde tarefas como sistemas de localização, que são os GPS, os sistemas médicos, que são aqueles que nós utilizamos em exames de imagens, e até os utilizados apenas como ferramentas de comunicação mesmo, exemplo das redes sociais e os sites que nós utilizamos constantemente. Vamos pensar em situações bem práticas. Ao acordar,
Ana Maria imediatamente pegou o seu celular, desligou o despertador, checou suas redes sociais, o seu Instagram, o Facebook, o WhatsApp. E mais tarde, ela efetuou e recebeu algumas ligações. Precisou sair para o trabalho, decidiu fazer uma rota nova e utilizou seu GPS. Ao chegar no trabalho, lembrou que precisava pagar uma conta. Rapidamente foi ao caixa eletrônico e quitou o boleto. Quando retornou à sua função, ligou o computador no sistema próprio da empresa. Leu alguns e-mails, finalizou algumas planilhas pendentes, fez um selfie, realizou um check-in e postou nas redes sociais. Para voltar para casa, acionou o aplicativo de táxi 99 Táxis. Em casa, ligou o notebook, acessou a internet, a página do seu curso online e realizou suas tarefas. Mas ela queria descansar, então ela não desligou o computador, pois o melhor descanso é assistir filmes no YouTube. Isso, ela sempre assiste os filmes de YouTube antes de dormir. Você conseguiu perceber a tecnologia da informação? Então, nós vamos reparar essas tecnologias em alguns grifos que nós marcamos no texto. Observem que no texto, Ana Maria imediatamente pegou o seu celular, desligou o despertador, checou suas redes sociais, que são o Instagram, Facebook, WhatsApp. Mais tarde, efetuou e recebeu ligações. Precisou sair para o trabalho e decidiu fazer uma nova rota e utilizou o GPS. Ao chegar ao trabalho, lembrou que precisava pagar uma conta. Rapidamente foi ao caixa eletrônico e pagou o boleto. Quando retornou à sua função, ligou o computador no sistema próprio da empresa. Leu alguns e-mails, finalizou algumas planilhas, fez um selfie, realizou um check-in e postou nas redes sociais. Para voltar para casa, acionou um aplicativo, o 99 Táxis. Em casa, ligou o notebook, acessou a internet, a página do seu curso online, realizou suas tarefas, mas queria descansar. Ela não desligou o computador, pois seu melhor descanso é assistir filmes no YouTube. Bom, observem que aqui nós temos diversas tecnologias. Todos esses grifos que foram marcados são tecnologias da informação, como aqueles componentes que nós vimos no slide anterior, só que agora de uma forma mais prática. Então, observem que as tecnologias, elas são compostas de diversas ferramentas, tarefas e elementos que fazem com que funcione esse processo contínuo, interligado dos sistemas de informação. Então, tudo isso se baseia na tecnologia da informação, a tecnologia de manipular e compartilhar informações. Outro conceito importante é o conceito de sistema. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Entenda que cada um desses elementos interdependentes tem uma função, uma tarefa que é executada por ele. O conjunto dessas tarefas se complementam e formam uma tarefa maior, melhor e mais eficiente. Os sistemas, eles podem ser sempre classificados como físicos ou abstratos, conforme a sua constituição. Os sistemas físicos, que são também chamados de sistemas concretos, são aqueles compostos por elementos sólidos, equipamentos, máquinas e componentes de hardware. Já os abstratos, chamados de conceituais, são compostos apenas por conceitos,
planos, hipóteses, ideias, e os aplicativos de software compõem essa parte dos elementos abstratos, dos sistemas abstratos ou conceituais. No caso da tecnologia da informação e dos sistemas aqui estudados, não há como desassociar os sistemas físicos dos abstratos. Vamos utilizar o computador como exemplo. Os sistemas físicos, a máquina, que é o hardware em si, necessita do sistema abstrato, dos aplicativos de software para funcionar e desempenhar as suas funções de forma correta. Do mesmo modo, o software necessita de um hardware para executar sua tarefa. Isso porque os sistemas abstratos somente se realizam quando aplicados a algum sistema físico. Sendo assim, o hardware e o software se completam, formando um sistema maior. Os sistemas, eles podem ainda serem classificados quanto à sua natureza, e nessa classificação de natureza podem ser fechados ou abertos. Um sistema fechado é aquele que não influencia e não sofre influência do meio. Independente do que ocorra no meio, ele está sempre do mesmo modo. Assim como, independente do que ocorre no sistema, o ambiente será sempre o mesmo. Um exemplo disso é a operação matemática. 2 mais 2 será sempre 4. Geralmente, todos os cálculos matemáticos são sistemas fechados. Por sua vez, nós temos os sistemas abertos. Os sistemas abertos trocam e interagem regularmente com o meio, com o ambiente que estão associados. Eles são adaptativos, devem ajustar-se constantemente às condições do meio. Um exemplo disso são as relações de negócio e o mercado financeiro. Uma empresa ela não consegue estabelecer sua relação de negócio se ambas as partes não estiverem de acordo. Também não há como ter uma economia saudável se não houver uma reserva de investimentos. Então, os nossos dois exemplos é uma relação de negócio e o mercado financeiro. A organização é vista como um sistema aberto, pois mantém uma dinâmica de interação com o meio externo e com os clientes, com os fornecedores, concorrentes, os órgãos públicos, o sistema financeiro e todos os outros agentes que interagem com ela. E nessa interação entre essas partes, ela influencia e é influenciada pelo meio. Quando uma empresa ela perde seu principal fornecedor de matéria-prima, ela corre o risco de não produzir. Não produzindo, não terá clientes. Não tendo clientes, não terá como se manter e aí demitirá os seus funcionários, os seus empregados, que não tendo dinheiro, elas deixarão de serem clientes. E deixando de ser cliente de outras empresas, isso vai tornando um ciclo que atinge todo o ambiente. É circular. Isso também ocorre com a parte boa dessa história. A empresa produz muito, compra muito do seu fornecedor, vende muito para seus clientes e tem potencial para investir em seus empregados. Aí esses empregados eles vão passar a ter condições de investir na sua vida pessoal, na sua família, nos estudos, na saúde, no lazer. E isso se torna uma corrente, um grande conjunto de elos integrados que vão influenciando e sendo influenciados. Vejamos agora alguns parâmetros de sistemas para vocês observarem essa reação, essa influência que um sistema tem com o meio. Essa é um diagrama básico que representa um sistema de informação. Nela, nós temos um componente de entradas que são levados para o processamento e geram uma saída. E como é que isso ocorre? Nós temos todos os nossos dispositivos, os nossos periféricos de entrada,
que nós usamos para poder inserir informações dentro lá do computador. Então, imagine só, eu vou pegar o meu teclado, vou digitar um texto, então, enquanto isso, eu estou inserindo uma entrada na máquina. Essa entrada, ela vai ser inserida na minha central de processamento de dados, na minha central, na minha CPU, e aí isso vai ser processado. Então, há todo um gerenciamento dessa informação que será demonstrado, apresentado ao usuário final por meio das saídas, lá pelo monitor, a impressora. Então, essa saída é apresentada para o usuário. Entretanto, isso não acontece somente com esses 3 elementos. Esses 3 elementos utilizam das memórias. Então, sempre que eu vou inserir um dado para processamento, esse dado é temporariamente armazenado na memória. Após processado, esse dado também volta a ser processado e armazenado na memória para que ele tenha um tempo de ser adequado às saídas. Então, essa é uma ideia básica, o nosso diagrama básico para o sistema de informação. Fora essa representação que nós temos aqui, nós temos uma outra representação que nós chamamos de realimentação, de retroalimentação, desculpa. Essa retroalimentação é a forma de nós pegarmos a saída que se tem e verificar se ela condiz com a entrada que nós colocamos. Por exemplo, se eu quero somar 2 números, eu estou verificando 2 mais 2. Isso, por lógica, tem que ser 4. Se essa resposta não for verdadeira, não for condizente com a minha entrada, o meu sistema está irregular. Então, nós precisamos readaptá-lo, ajustar as entradas novamente, ajustar o processamento e, de novo, validar as saídas para verificar se estão corretas. Esse esquema que acabamos de ver é o esquema básico aplicado às teorias dos sistemas. No nosso caso, associamos este evento a um contexto mais prático de tecnologia da informação. E vamos ver agora esse mesmo esquema aplicado de outra maneira. Nesta imagem, temos dados que são processados e geram informação. Basicamente, os dados são inseridos por meio dos periféricos de entrada, como eu disse antes, e são processados gerando essa informação. Então, nesse caso, eu tenho aqui um dado que será inserido no meu computador, na minha CPU, e ele vai precisar ser processado. Eu tenho o meu processamento, e esse processamento vai gerar a minha informação. E o que é tudo isso? O dado é um elemento, um fato isolado que ele não tem um valor próprio. Então, na sua forma bruta, ele não tem um significado específico. Então, ele precisa ser contextualizado, organizado e processado junto de um conjunto de fatores para que ele me gere um resultado. Então, imagine aqui nesse caso, eu tenho vários valores, vários objetos aqui de dados que compõem o meu dado, que eu preciso processar para gerar uma informação. Nesse meu contexto de tecnologia da informação, quem é responsável pelo meu processamento é o meu hardware, é o meu computador. Então, eu insiro esses dados todos que são tratados dentro de um software, dentro de um conjunto de elementos e dentro desse hardware. Desculpa, eu disse que é só hardware, mas é o meu conjunto de hardwares e softwares que vão gerar a minha nova informação, que é o resultado do que eu estou propondo. Os dados, eles são representados por símbolos, letras, números, imagens, sons, uma palavra inteira como um nome, uma hora, um sinal, ou ainda um valor monetário. Qualquer fragmento, qualquer símbolo me serve de dado. Porém, são apresentados em sua forma primária. Se eu te falo 15, você não tem como entender a mensagem porque não conhece o contexto. Agora, se eu falo para você 15 horas, foi parte compreendido. E se eu dissesse
Hoje viajo às 15 horas. Temos um conjunto de dados aí organizados que geram entendimento, uma compreensão. Vocês sabem que eu vou viajar às 15 horas. Então, a frase completa de eu viajo às 15 horas é uma informação que se compõe de um conjunto de dados, de fatos organizados, arranjados e relacionados de uma forma significativa e coerente. As diferentes relações e arranjos desses dados resultam em diferentes informações. Por exemplo, são 15 horas, viajo hoje. São 15 horas, viajo hoje. Os dados são praticamente os mesmos, mas a informação é outra. Deste modo, cabe à empresa ou a quem propõe definir as regras de organização que os dados sejam organizados de uma forma adequada para que a informação se torne útil. Para as organizações, de uma forma correta, construírem e trabalharem com essas informações, favorecendo os processos de tomada de decisão. E tudo isso vai muito além disso. Como o dado é uma matéria-prima para uma boa informação, ele representa um dos principais ativos da organização. E como representa um valor agregado tão forte, precisa ser protegido. Protegido de eventos e pessoas que possam vir a comprometê-los. Para isso, nós precisamos trabalhar com o conceito de segurança da informação. E a segurança da informação é um tema muito complexo e envolve diversas áreas, diversos níveis, o nível físico e o nível lógico. Como a infraestrutura tecnológica, essas aplicações de segurança requerem uma conscientização organizacional, treinamento de funcionários, cópias de segurança, controle de vírus. E a empresa, ela deve compreender, para tratar tudo isso, as suas características próprias, seus riscos, as ameaças potenciais, os meios de controle e todas as possíveis soluções para os problemas que a empresa está exposta. Então, para tudo isso, para garantir um bom nível de segurança da informação, é necessário atentar-se a alguns princípios básicos. O primeiro, confidencialidade. Segundo, integridade. Terceiro, disponibilidade. Quarto, autenticidade. E o quinto, irretratabilidade da informação. Não restringindo-se apenas aos sistemas lógicos, apenas aos softwares, mas também isso deve ser tratado em toda a estrutura organizacional que compõe esses sistemas, em toda a estrutura física, em todos os componentes físicos, tanto o prédio quanto os componentes, os elementos de hardware que compõem esses sistemas. Para melhor compreensão, nós vamos detalhar esses princípios básicos de segurança. A confidencialidade é aquela que garante apenas pessoas autorizadas terem acesso à informação, não permitindo que outras pessoas tenham acesso a ela. A integridade garante que a informação manipulada não sofra alterações durante o envio, durante o transporte e o recebimento dessa informação. A disponibilidade garante que a informação esteja sempre disponível para o uso daqueles que podem ter acesso a ela. E a autenticidade, nós temos a garantia de que a informação é proveniente de um destino anunciado. Ela veio exatamente de onde disse vir e não de um terceiro que não conhecemos. A irretratabilidade ou não repúdio garante a autoria de uma transação realizada. E a segurança física, por sua vez, que também exerce influência sobre esses critérios, nos garante a proteção contra incêndios, desabamentos, raios, alagamentos, acesso de pessoas estranhas ao prédio, roubo e dano de equipamentos dos componentes físicos como um todo, que são
controle de descarga elétrica e outras ameaças que podem comprometer os componentes físicos que armazenam e protegem a informação dos nossos sistemas de informação. A segurança lógica, ela prevê livrar-se de ameaças ocasionadas por vírus, acessos de hackers, perda de dados, violação de senhas, falhas nos sistemas, erros e manipulação ou controle dos dados. E o que torna essa segurança física, ou tratar essa segurança física, uma atividade assim muito complexa. Mas é complexa, mas não é impossível, e isso é difícil porque ela é tão abstrata. Como os dados e das informações são ativos valiosos para a organização, eles podem ser vistos como objetos de desejo para pessoas mal intencionadas. Quanto maior o valor, maior o risco se corre. Mas assim como em nossa vida cotidiana, na nossa casa, nós buscamos segurança, assim também nós devemos fazer isso nas nossas empresas. Não somente em uma esfera física, mas também na parte abstrata dessa organização, nos seus sistemas e nos seus negócios. Um invasor, um sabotador, somente se arrisca a um evento de dano à empresa quando percebe que a sua dificuldade de acesso e risco são menores do que a recompensa. De modo que caiba a nós criarmos meios de dificultar ou desmotivar o ataque, neutralizando as nossas ameaças. Para isso, nós vamos precisar aplicar algumas medidas de segurança. Vejamos. Esse quadro, ele representa as nossas principais medidas de segurança. Essas medidas, elas agrupam, os 3 principais focos de medida, que são as medidas preventivas, as detectáveis e as corretivas. Nós precisamos tratar todas essas medidas porque todas elas são extremamente importantes e poderão nos garantir uma maior segurança na organização. Vale lembrar, quando eu digo que vai nos garantir, vale lembrar que nenhum sistema é 100% seguro. Então, por mais que nós tratemos essas nossas medidas, tanto preventiva quanto detectável, quanto corretiva, nós não temos a segurança de 100% disso não. Então, sempre pode haver uma brecha onde nós cairemos em um dano que pode prejudicar os nossos negócios. Então, vamos lá. Medidas preventivas. São medidas planejadas antes do risco. Por que isso? Então, todas as vezes que nós usamos essa preventiva, nós não vamos esperar que uma ameaça aconteça, que um risco aconteça. Então, as medidas são planejadas antes que uma ameaça seja detectada. Vai incluir a capacitação e a conscientização dos funcionários sobre as boas práticas e o uso das ferramentas dos sistemas de TI. Por que nós precisamos conscientizar esses usuários? Porque não adianta nada uma empresa ter todo um sistema bem tratado, cheio de políticas nobres, cheias de boas práticas, se os funcionários não têm conscientização disso. Imagina uma empresa que tem toda a sua política de segurança bem definida e aí esse funcionário pega a sua senha lá, a sua senha do sistema e deixa ela pregada no monitor. Perdeu todo o efeito dessa segurança. Qualquer pessoa pode acessar o usuário dele ou deixar dados expostos. E não somente no sistema, tá, gente? Por exemplo, eu tenho aqui esse mesmo funcionário que nós estamos tratando, imagina que ele vai carregar o sistema dele, inserir os dados e pega uma planilha de dados, uma planilha de pagamentos ou uma planilha de endereços de funcionários, de clientes e deixa sobre a mesa de modo que qualquer pessoa tenha acesso, possa pegar e possa até corromper esses dados. Então, a conscientização do funcionário dessas ameaças que nós temos em relação tanto à segurança física quanto lógica é extremamente importante.
Então, além dessa conscientização dos funcionários, né, das ferramentas e sistemas de TI, nós temos também que conscientizá-los das regras para instalação dos sistemas operacionais e procedimentos de segurança. Não apenas conscientizá-los, como a empresa precisa ter essas regras. Ela precisa definir quais são as regras para que sejam instalados os sistemas operacionais e esses procedimentos de segurança. Porque muitas vezes algumas empresas deixam por conta do empregado, por exemplo, passar o antivírus na máquina, passar o antivírus em um pendrive ou em algum dispositivo de fora. Quanto que algumas outras empresas não permitem nem que dispositivos externos entrem dentro da organização. Então, isso cabe à empresa, à organização, verificar o que de fato é relevante para ela e assim definir essas regras. Então, nesse caso, nós temos a medida preventiva. A medida preventiva, vocês vão sempre se lembrar que acontece antes do risco, que o risco de uma ameaça seja detectado, antes de nós nem mesmo sabermos que ela existe. A nossa segunda medida de segurança são as medidas detectáveis. Essas medidas detectáveis, elas têm como propósito identificar as ameaças que existem, as que já aconteceram, que já estão ali, que não foram efetivadas, mas que elas existem. Por exemplo, eu tenho um serviço que a senha está fraca. Eu tenho no meu sistema lá um serviço importante que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, eu tenho uma ameaça, um risco iminente de alguém descobrir essa senha. Então, essa medida tem como propósito identificar as ameaças existentes e tratá-las. Ou seja, ela tem como, antes que acontecer um dano maior, eu sei que eu estou com aquele problema ali, eu tenho que corrigi-lo antes que o problema de fato aconteça. Para isso, nós precisamos executar mecanismos reativos a essas ameaças que já foram identificadas. E como é que são esses mecanismos reativos? É nós conseguirmos visualizar, como eu disse o exemplo da senha, já que eu tenho essa senha fraca, eu tenho que correr e substituir essa senha antes que um problema maior aconteça. Se eu tenho uma falha de segurança em uma porta, por exemplo, a porta do setor de TI da empresa está com problemas, a porta não fecha, isso é uma ameaça existente. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que correr lá e consertar antes que alguém entre e comprometa a minha tarefa. E a minha terceira medida, que são as medidas corretivas, essas sim, são realizadas após a ocorrência de um incidente de segurança. O que é isso? Um hacker entrou na minha rede, um hacker fez um dano, comprometeu, corrompeu o meu sistema. Eu preciso resolver esse problema de invasão. A rede elétrica pifou e aí queimou um computador que tenha uma reserva de dados ali que distribui informações para um grupo de pessoas. Eu tenho que ter uma cópia de segurança porque o incidente já aconteceu. Então, essas corretivas são a correção de medidas, são a correção de problemas que aconteceram após o incidente. Então, já está ali, eu já não tenho mais o que fazer, a ameaça já existiu, já aconteceu o problema, então eu preciso dessa corretiva. Ela tem o propósito de corrigir os problemas causados após a efetivação do dano, tá? Então, ela é corretiva porque ela pretende corrigir o dano após ele já ter ocorrido. Por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau!